Oi, meu nome é Pietra, eu tenho 22 anos e curso o sexto período de licenciatura em dança pela Uniso. Esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos sobre o tema cinema musical. Esses vídeos vão servir para a validação do projeto de estágio virtual. Eu vou começar falando um pouco sobre o contexto e a história do cinema musical. Nos primeiros anos do cinema sonoro, as características dele eram bem mais simples. A música que eles possuíam era diegética, que é quando a fonte sonora ela está em cena ou é o próprio ator. Logo depois, através da influência do teatro e do cinema mudo, surgiram também as falas cantadas, e elas eram carregadas de drama. Um dos exemplos clássicos desse modelo é o filme O Cantor de Jazz, de 1927. O passar do tempo começou a dar espaço para novos estilos e jeitos de fazer o cinema musical. E foi quando começou a surgir coreografias inovadoras no meio desses filmes. Isso foi um grande marco durante a época da Grande Depressão. Mas foi só em 1940 que o estilo musical se consolidou e ficou conhecido como o musical clássico norte-americano por excelência, onde a música fazia parte da narrativa e era por ela que a história era contada. Musicais também estão presentes em animações, sendo o primeiro Branca de Neve e Sete Anões, de Walt Disney, que foi lançado em 1937. Ele estabeleceu também um molde que foi usado em tantos outros filmes de animação musicais da Disney. A partir da década de 60, a indústria começou a sofrer um declínio, mas algumas produções ainda se destacaram durante esse tempo, como, por exemplo, Amor Sublime Amor, de 1961, Mary Poppins e My Fair Lady, de 1964, e A Noviça Rebelde, de 1965. Essa nova fase de declínio também causou mudança nos assuntos que eram tratados nas produções, dando espaço para assuntos que às vezes incomodavam e que eram motivos de reflexões, como pode ser visto em Cabaré, de 1972, e Hair, de 1979. Ainda nessas décadas meio incertas para o gênero musical, surgiram outros filmes que davam mais foco para as coreografias e para a dança, como Os Embalos do Sábado à Noite, de 1997, Flashdance, de 1983, Footloose, de 1984, e Dirty Dancing, de 1997. Ainda um filme que fez muito sucesso e tinha uma trama bem leve é Grease, de 1978. Foi só no início do século XXI que o gênero começou a se reinventar através dos avanços da tecnologia, a diversidade e a liberdade de expressão que o mundo globalizado trouxe. Todos esses novos meios e formas também permitiram que os mundos retratados nos filmes fossem mais
grandiosos e glamurosos, como a gente pode ver em Moulin Rouge, de 2001, Chicago, de 2002, e O Fantasma da Ópera, de 2004. Toda essa nova realidade e recursos permitiu que eles explorassem novos formatos e públicos, se tornando a indústria que a gente conhece hoje, que é muito mais diversificada, abrangente e ramificada. As produções norte-americanas do cinema musical foram muito mais difundidas, e por isso, mesmo em países com grandes produções do gênero, elas acabaram sendo mais conhecidas e se tornando as únicas referências visuais e culturais que nós temos. Um dos primeiros países a se adaptar às tecnologias que eram necessárias para a produção dos filmes do cinema musical foi a Argentina, que desde seu início uniu o tango como gênero musical e estilo de dança a essas produções. Um grande exemplo disso foi o filme Parananguá, de 1984. No Brasil, o cinema sonoro e falado chegou com uma certa dificuldade devido aos custos que essas produções exigiam. O primeiro filme que apresentou alguns números musicais foi Acabaram-se os Otários, de 1920. A criação do primeiro grande estúdio brasileiro, o Cinédia, foi um dos fatores que estimularam a produção cinematográfica nacional, de onde saíram filmes que tinham em seu enredo canções carnavalescas tocadas na rádio, como em Alô, Alô Brasil, de 1933, onde também começaram a ser introduzidas as sátiras e críticas sociais, que mais tarde se tornariam as chanchadas, um estilo do cinema musical brasileiro muito difundido. Nas décadas de 70 e 80, houve então uma renovação da indústria, graças ao grupo humorístico Os Trapalhões e um de seus maiores clássicos, Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981. As chanchadas começaram a se transformar e passaram a admitir um caráter mais paródico, como pode ser visto em Nos tempos atuais, as produções de filmes musicais no nosso território se concentram em animações, como O Grilo Feliz de 2001, e cinebiografias, como Cazuza, O Tempo Não Para, de 2004.